Sejam todos bem-vindos ao Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Esse teatro é de todos vocês. Aqui tem teatro, em Piraquara tem arte. E isso não é pouco, não. Teatro é encontro, e gente olhando pra gente. É rir junto. E chorar também. É esquecer do problema. E às vezes entender ele melhor. Teatro não é luxo, é necessidade. É pra criança. É pro jovem, pro adulto. E para quem já viveu bastante. Aqui nasce sonho, aqui nasce coragem, aqui nasce artista. E também nasce plateia. Porque sem plateia não tem teatro. Um teatro vivo Move a cidade. traz alegria, traz pensamento, Traz futuro. Piraquara merece isso. Merece cultura, merece arte. Merece palco cheio. Porque onde tem teatro, tem vida! Há 10 anos, este palco se acendeu pela primeira vez, mas a história dele começou muito antes. Por muitos anos, a arte em Piraquara não teve morada. Mesmo assim, a música soava, a dança acontecia, o teatro surgia nas escolas, nas igrejas, nas praças. O povo sempre encontrou um jeito de fazer arte, de se reunir, de contar histórias, de transformar o simples em poesia. Até que em 2016, esse desejo se tornou realidade. Nascia o primeiro Teatro Municipal de Piraquara. E o nome? O nome. É homenagem a uma mulher que fez da arte o seu dom. Heloína Ribeiro de Souza, Dona Heloína, Dona Lilinha ou Vó Lilinha, como muitos a chamavam. Foi ela quem lá atrás reunia as famílias para cantar, dançar, representar. Quando o tempo era outro, mas o amor pela arte já pulsava aqui. Dez anos depois, o sonho segue vivo. Em cada luz que se acende, em cada aplauso, em cada história que ganha vida aqui. Porque esse teatro é de todos vocês. Olá, meu nome é Melissa, sou neta da Dona Heloína, filha da Clarice, rainha das flores em grego. Pelo nome da minha mãe, a gente já vê a grandeza da minha avó. Agradecer a Deus pelo privilégio de ter tido ela na minha vida. Para mim, a minha avó sempre foi meu tudo. Minha amiga, minha companheira, minha cúmplice e minha avó também. Queria agradecer muito a Deus por ter tido esse convívio
que poucas pessoas tiveram o privilégio de ter. Minha avó, acima de tudo, me ensinou a grandeza do amor, amor ao próximo, amor à vida, e foi esse amor que fez com que nossa família crescesse unida sempre e reunida através da arte, da cultura, que nos levou a esse teatro maravilhoso que hoje está fazendo 10 anos. Então eu queria agradecer meus primos e todas as pessoas envolvidas nessa homenagem a ela. Obrigada a todos, obrigada a Deus e obrigada, vó, pela pessoa que você foi e continua sendo dentro do meu coração. E estou aqui prestando essa homenagem ao aniversário do Teatro de Piraquara, que leva o nome da minha avó. Essa pessoa é espetacular, de muito conhecimento cultural, e só tenho boas lembranças de falar da minha avó, como ela foi uma pessoa muito querida, me ensinou muita coisa. Então estou aqui para prestigiá-la nessa homenagem e deixar um carinho bem grande e um abraço a todos. Eu infelizmente não tive o prazer de conhecer a famosa avó Lilinha, mas eu tenho a plena consciência da mulher incrível que ela era, só pelas histórias que minha mãe me conta. E cada história que eu ouço me faz sentir como se eu tivesse conhecido ela. E a avó Lilinha era admirável, era uma pessoa extremamente versátil. Ela pintava, era cantora lírica, fazia poesias lindas. Ela deixou um legado de muito amor, dedicação, paixão pela vida e pela cultura, e para mim é um motivo de muito orgulho tê-la como minha bisavó e ter um teatro em sua homenagem, e tenho certeza que ela está muito feliz e seu teatro está completando 10 anos e tem um espaço que celebra a arte, que era algo que ela tanto amava, e que possamos continuar celebrando a memória dela e espalhando a magia que esse teatro tem. Parabéns pelos 10 anos do Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Um beijão a todos. Eu não tive o privilégio de conhecer minha bisavó, a vó Lilinha, como a gente chama, mas eu sei que parte do meu coração já é apaixonado por ela, devido a todas as histórias que minha mãe conta, essas histórias que carregam ensinamentos, essas histórias cheias de amor, cheias de vivência, cheias de diversão, que me mostram e que me fazem ter certeza que minha bisavó era uma mulher incrível, ainda é uma mulher incrível, cheia de energia, sempre em contato com as pessoas, generosa. Então eu posso dizer que ela deixou um legado muito grande. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de homenageá-la no Teatro de Piraquara, quando teve o lançamento do livro da avó. E esse teatro, ele tem um papel muito fundamental na história da avó, que é carregar o legado dela. Esse legado tão lindo, esse legado que precisa ser carregado de geração em geração, para mostrar o quanto essa mulher foi importante na vida de tantas pessoas, principalmente na da minha família, né? Então, eu queria agradecer por poder homenagear ela, por passar o legado dela, que é tão lindo, e por carregar essa história, que vai ficar sempre gravada nos nossos corações e que nossa família tem tanto orgulho de fazer parte. Estamos aqui muito felizes em participar de mais uma homenagem à nossa avó Heloína, os 10 anos do Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Eu fico honrada de ver o nome da nossa avó Lilinha, querida avó Lilinha, no teatro, pois ela dedicou grande parte da sua vida à comunidade de Piraquara. Ela fazia teatro, ela cantava na missa. Então ela envolvia toda a comunidade e até as pessoas mais carentes, que ela também fazia beneficente, né? E me lembro da nossa infância, nas temporadas na Ilha do Mel, que ela fazia as cantorias, que ela fazia teatro, que a gente fazia pintura nas estrelas do mar. Tudo isso incutiu na gente também essa parte assim artística, que é legal, que foi muito boa da parte dela também. Então eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Bom, para falar da minha avó, a querida avó Lilinha, eu acho que tem tudo a ver eu falar dela olhando aqui para o mar, né? As minhas lembranças, maiores lembranças com a minha avó foi justamente na Ilha do Mel, né? No mar. De quando ela levava a gente para passar as férias naquela casa maravilhosa, do bolo espera marido, do pãozinho caseiro, dos almoços, né? Aquela mesa grande, sempre lotada, a família toda reunida, a avó sempre preocupada com a gente, com a saúde, como que a gente estava, proporcionando sempre umas férias maravilhosas, né? Meu aniversário mesmo de 6 anos foi feito na ilha. Eu lembro que fizeram um bolo daquele pronto,
A avó colocou umas balas de goma em cima para enfeitar o bolo. E tem foto, né? Muitas fotos. Que lembrança boa. Saudade da avó, saudade de estar na praia com ela, né? Então, acho que nada como o mar ali pra gente lembrar da avó. Parabéns aí pelos 10 anos do teatro. Parabéns pela homenagem que vocês vão fazer para minha avó. E fiquem com Deus. É uma honra, uma satisfação muito grande estar participando da comemoração dos 10 anos do Teatro Heloína Ribeiro de Souza, nossa querida avó Lilinha. Uma pessoa fantástica que tinha o dom da arte, uma verdadeira artista completa, escritora, música, cantora, artista plástica, e que nos influenciou a todos, filhos, netos, inclusive os bisnetos. É difícil achar alguém na família que não tenha sido tocado por esse dom mágico, por essa pessoa maravilhosa que era a nossa avó. Foi uma honra e um prazer muito grande ter convivido com ela na Ilha do Mel, em Piraquara, na praia, com as caranguejadas, as temporadas de verão, enfim, que pessoa fantástica que nos contagiou a todos com o dom da arte. Parabéns, parabéns a memória dessa pessoa fantástica, o município de Piraquara e, sobretudo, esse maravilhoso teatro. Falando da vida artística dela, dessa capacidade artística que ela tinha de praticamente fazer quase tudo, cantava, desenhava, tocava piano, fazia artesanato, fazia poesia, enfim, artes cênicas. Quando nós íamos para a Ilha do Mel, passar as férias de verão, com a família, os tios, os primos, nós catávamos as estrelas do mar na praia e a avó nos incentivava a pintar essas estrelas do mar com canetinha e tinta guache, né? E a gente fazia uma apresentação dos nossos trabalhos artísticos nas paredes lá da casa da ilha. Né? Então aquilo ficava em exposição permanente até a próxima temporada, quando a gente renovava essas obras de arte. Falar sobre ela é encontrar as artes, pois ela escrevia, cantava, tocava piano, fazia coreografias para peças de teatro, além de poeta e professor. Auxiliava os mais necessitados, incluindo eles até em escolas e internatos, sempre com dedicação e muito amor. Quando se achava que ela não tinha mais nada para fazer, ela ia ler para cegos na casa onde morava. Uma casa que agrega todas as artes às quais participou. Nesse teatro, ela sempre será homenageada com aplausos. Obrigado. Gostaríamos muito de estar presente neste evento tão especial que celebra os 10 anos da inauguração do Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Sem dúvida, esse teatro tem sido um grande marco na cultura piraquarense, valorizando também o nome de minha mãe, Dona Heloína, que foi uma grande incentivadora das artes em Piraquara. Ela, além de grande mãe, que sempre agradecemos a Deus, foi também educadora, professora de canto, música e piano, não apenas para os familiares, mas para todas as pessoas que desejassem aprender. Foi uma artista bastante eclética, organizava festivais beneficentes no antigo cinema da cidade e transitava as artes por diversas áreas. No teatro, onde dirigiu a peça Como Deus lhe pague, na música, cantando, tocando órgão, tocando piano, e também na literatura. Gostaríamos de destacar o livro que ela escreveu, Memórias de uma Ilha e de uma Vida, em que ela relata a sua vivência na Ilha do Mel e de toda a nossa família. Por fim, queremos parabenizar o prefeito Marcos, toda a sua equipe da Secretaria da Cultura e seus assessores pela realização desse evento tão importante. Parabéns e sucesso! Uma história extremamente marcante, uma homenagem muito mais do que bem recebida, porque a Dona Heloína foi uma atriz, uma artista completa, né? Então, a Dona Heloína segue viva na arte, na memória, no coração de todos nós. A gente aproveita, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais da história da Dona Heloína, nós deixamos os QR Codes
ali na parede, né, na recepção do teatro, que vocês podem acessar. O conteúdo ele foi publicado por meio do Boletim da Memória e do Boletim Literário, que são materiais produzidos pela Casa da Memória e pela Biblioteca Municipal de Piraquara. Vale a pena acessar com QR Code e dar uma olhadinha nessa história tão maravilhosa que foi a história da Dona Heloína. Muito bem. Gostaria de chamar novamente aqui o palco o nosso coordenador, nosso professor, nosso multiartista também, multifacetado, o coordenador do teatro, o professor Fabiano. Por favor, professor. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Quando eu prestei o concurso aqui em Piraquara, em 2012, eu entrei pela saúde. Eu fazia aulas de teatro com o pessoal do CAPS. Um trabalho muito incrível, que foi muito forte, especial na minha vida, e eu trago até hoje. E logo em seguida, no outro ano, o Marquinho foi eleito e me trouxe para a cultura, porque ele já conhecia meu trabalho lá de Curitiba, e eu me sinto muito honrado em ter entrado na cultura, poder fazer a minha arte, poder coordenar esse espaço tão especial. Desde então, a gente criou um grupo de teatro chamado Piraquara em Cena. O grupo já vai fazer 13 anos, a gente já fez mais de 50 espetáculos, mais de 300 atores já passaram por aqui, todos piraquarenses, crianças, jovens, adultos, a melhor idade, o pessoal do CAPS. Então, a gente já fez muito teatro aqui em Piraquara. Eu tenho que agradecer o Marquinho de uma forma muito especial, porque a gente tem um gestor que é amigo das artes, que prestigia a arte, que frequenta teatros, é uma coisa muito rara. E eu acho que vem lá da criação, ele é filho de artistas, né? Filho de um pintor e de uma dançarina. Então, acho que daí vem o amor pela arte. A gente aqui cuida do teatro com o maior carinho, né? Tem muitos planos. Esse ano a gente vai ter pela primeira vez 2 temporadas longas. A gente vai fazer uma comédia chamada A Ronda, que vai ficar em cartaz toda sexta e sábado às 20h. E todo sábado à tarde a gente vai ter uma peça para as crianças sobre a proteção animal. E a gente vai ficar em cartaz até final do ano, até quando tiver público. Como vocês sabem, tudo que a gente apresenta aqui é de graça. Como eu já falei no vídeo, esse teatro é de todos vocês. Para terminar, eu quero convidar a minha parceira de trabalho, que está sempre aqui comigo, toda noite, que a gente fica até tarde ensaiando, final de semana. Minha parceira que cuida do teatro com o maior carinho. E minha amiga do coração, Kátia. Vem cá dar um oi. Essa é a Kátia, minha parceira. Companheira de todas as horas, uma pessoa muito especial que está sempre comigo. A qualquer momento que eu grito, ela está aqui. Então, gente, o teatro está aqui sempre. Venham visitar durante a semana. A gente está de segunda a sexta, das 8 às 17, prontos para receber vocês. Quem conhecer algum artista, pode indicar o teatro, que a gente não cobra aluguel. Né? Quando a pessoa quer se apresentar, um dos maiores problemas é o local para apresentar. É tudo muito caro. E aqui o nosso teatro, além de ser tão aconchegante, tão bonito, tão gostoso, ele é de graça para os artistas. Então, quem conhece artista aí pode indicar, pode visitar a gente aqui, que vai ser recebido com o maior carinho. Obrigado pela presença e tenham um bom espetáculo. Boa noite. Obrigado, professor, pelas palavras. Gostaria de chamar ao palco agora a nossa secretária municipal, Adriana Patrícia, que a gente chama carinhosamente de Pati. Seja bem-vinda, Pati. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Boa noite, prefeito Marquinhos. Cumprimento o prefeito por estar aqui presente. Agradeço a presença neste momento de celebração dos 10 anos do nosso querido e charmoso, como diz a nossa querida primeira-dama, e Ana, também a cumprimento, né? Cumprimentando a Ana, eu cumprimento a toda a Secretaria da Mulher que está aqui presente. Obrigada, meninas. E obrigada a todos vocês, todos os servidores da Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, uma equipe pequena, mas gigante no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua dedicação. Tá? Eu quero começar a minha fala dizendo que é uma honra estar aqui enquanto secretária, porque passa um filme na nossa cabeça, porque há 10 anos atrás eu estava aqui também presente, né, Marquinhos,
na inauguração, mas enquanto assessora do prefeito. E hoje estou aqui, enquanto secretária, uma alegria imensa por fazer parte dessa história também nesse momento. Para mim, esse teatro, como falei, passa um filme na nossa cabeça, porque foram muitos momentos, espetáculos, shows, capacitações, cursos, eventos que proporcionaram às pessoas presentes muita emoção, e muitos risos, muitas emoções, e também muito aprendizado. É um lugar acolhedor, é um lugar para vocês, para todos, como o professor Fabiano e coordenador já disse, está aberto ao público, gratuito, e temos oficinas de teatro. Então, é algo que pulsa, esse teatro pulsa, e a cultura pulsa na nossa vida. Por isso que a gente fala que a cultura é a identidade de um povo. A cultura conecta gerações, como vocês viram aqui. Faz parte de memórias afetivas que não tem como negar. Nós podemos dizer assim, eu posso até trazer uma reflexão para vocês sobre cultura, até porque eu sou também agente cultural, sou professor de capoeira. Então, eu digo que a cultura, eu acredito muito que o Criador, independente do Deus que vocês acreditam, ele criou o universo na perspectiva da cultura que emanava nele. Por quê? Porque até o coração da gente, que tem o seu ritmo, né, o nosso tom de voz, e tudo aquilo, toda essa diversidade do universo, é cultura, gente, é vida. Então, agradeço muito por estar aqui, por Deus me permitir estar aqui nesse momento e viver cultura. Por isso, assim, tenho muito a agradecer ao prefeito Marquinhos, que ele é um gestor que defende a cultura, investe na cultura incondicionalmente, né? Nós estamos no primeiro ano, enquanto Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, mas muito já realizamos, apesar de ser uma secretaria bebê, né, a gente fala, bebezinha, mas a gente vem trazendo as experiências que a gente já teve com a gestão da Ana, que é uma gestora exemplar para mim, é minha referência. Tanto é que o investimento que tem do recurso livre, como esse edital hoje que nós vamos assistir, ele vem já lá de trás, onde a Ana falou, desde a gestão dela, disse, nós temos que valorizar nossos artistas, nem que seja um pouquinho, mas nós vamos valorizar. Nada mais de apresentação voluntária aqui para poder dizer que demonstrar o seu trabalho. Vamos investir na cultura, e é isso que tem sido feito. Por isso, hoje, nós vamos assistir esse espetáculo lindo nos 10 anos de comemoração do nosso teatro. E quero finalizar com uma frase que vamos ver se vocês vão saber de quem que é sobre teatro. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria e viva, intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Viva a cultura, viva o nosso Teatro Heloína Ribeiro de Souza. Muito obrigado, secretária. Gostaria também, fazendo o convite aqui para o nosso vereador, Laírto do Poço, que está aqui representando a Câmara Municipal. Por favor, vereador. Boa noite, prefeito, boa noite, primeira-dama e secretária da Secretaria da Mulher, Ana. Parabéns, Patrícia, você há pouco me confidenciava que estava ansiosa, que não chegava gente, e olha, o pessoal veio. Parabéns a você e a toda a sua equipe da cultura, a cada um, e boa noite a cada um e a cada um aqui presente. Fazer um agradecimento também ao Fabiano, sempre que a gente o procura, ele sempre nos atende, uma pessoa especial e iluminada. E parabéns ao prefeito por tê-lo, como ele disse, né, escolhido lá atrás. E o prefeito nosso foi muito feliz, há 10 anos atrás, quando inaugurou esse espaço, prefeito. Piraquara não é só água. Piraquara também tem muitos artistas, conhecemos alguns, e vamos sim, Fabiano, indicá-los para estar vindo aqui, procurá-lo, e dizer a vocês,
como sempre diz o prefeito, né? Uma Piraquara para todos. E Piraquara também é cultura. Meu boa noite. Obrigado, vereador, viu? Então, continuando as falas institucionais, hoje também não é só uma data especial dos 10 anos do Teatro e 10 anos do Parque. Gostaria de convidar a primeira-dama e secretária da Secretaria da Mulher, né? A SEMU, Ana Mazon, por favor. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação estar aqui. Patrícia, obrigada pelas palavras, né? Não merecia, mas agradeço de coração. Gente, tem umas palavrinhas aqui, bem rapidinho, porque hoje também é uma data especial, também comemoramos 1 ano da Secretaria da Mulher aqui, em Piraquara. E como a nossa a professora, essa mulher maravilhosa, Heloína Ribeiro, é uma mulher que tem muito da história, que conta muito a história de Piraquara, então a gente gostaria de deixar registrado, nesses 10 anos de teatro, Heloína Ribeiro de Souza fazer essa conexão. E esse vídeo que passou aqui, maravilhoso, a quem a gente parabeniza, né? Parabeniza toda a equipe da cultura que construiu e comunicação, porque realmente ele emociona e é a verdade, é a nossa história aqui, nesse espaço super charmoso que é esse teatro. Então, olha aí, ó, gente, eu cumprimento o prefeito, toda a equipe da Secretaria da Cultura e Igualdade Racial, os artistas e todos vocês convidados aqui hoje. E também, né, os familiares da Heloína Ribeiro de Souza. Celebramos 10 anos desse Teatro Municipal Heloína Ribeiro de Souza, um espaço que representa arte, cultura, história e expressão. E, nesse mesmo mês, como eu disse, celebramos também o 1º ano da Secretaria Municipal da Mulher. E aí, parabenizo minha equipe e agradeço que está sempre junto com a gente, nossa pequena, grande equipe aqui. São 2 marcos diferentes. A Secretaria da Cultura e Igualdade Racial, e 10 anos desse teatro, e a Secretaria da Mulher. Diferentes, marcos diferentes, mas profundamente conectados, porque pela ideia da construção. Esse vídeo lindinho que passou, que nós assistimos agora, ele nos traz uma reflexão muito bonita. Ele mostra um personagem que vai se construindo aos poucos, camada por camada, até se tornar aquilo que ele nasceu para ser. E isso fala sobre processos, tempo, dedicação e transformação. Esse teatro também foi assim. Ele não surgiu pronto, ele foi sonhado, planejado, construído, e carrega o nome de uma mulher, Heloína Ribeiro de Souza. Uma mulher que representa tantas outras que ajudaram e que ajudam a construir a história da cidade de Piraquara, da nossa cidade. É impossível não fazer essa conexão com a Secretaria da Mulher, porque, assim como este teatro, nós também estamos em construção. Ainda estamos no início, mas cada ação realizada, cada projeto desenvolvido, cada mulher atendida é uma nova camada que vai sendo construída. A mulher tem esse poder, o poder de construir, de recomeçar, de transformar realidades. Construímos famílias, histórias, caminhos. E hoje também construímos políticas públicas que garantem direitos, proteção e oportunidades, como esse teatro representa bem nas palavras do nosso coordenador Fabiano. Oportunidades. Que esse teatro continue sendo um espaço de voz, de expressão e de transformação. E que a Secretaria da Mulher também siga sendo um lugar de construção diária, onde cada mulher possa se reconhecer, se fortalecer e se tornar tudo aquilo que nasceu para ser,
como foi a Heloína Ribeiro e cada uma de nós aqui. Parabéns, teatro, parabéns à cultura, parabéns à nossa cidade e a toda a equipe. Viva os 10 anos de arte e cultura e do nosso pequeno, grande teatro charmoso, Heloína Ribeiro de Souza. Muito obrigada. E ao fim, então, das falas institucionais, gostaria de convidar nosso amigo e o responsável por tudo isso aqui, prefeito Marquinhos. Obrigado, Ricardinho. Obrigado a todos. Boa noite, né? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Contar um pouquinho da história. Esse teatro, ele, na verdade, ele aconteceu muito antes desses 10 anos. Em 2008, eu saí candidato a vereador, fui eleito. Em 2009, assumi a Câmara de Vereadores, ainda como engenheiro da prefeitura. E eu procurei um amigo meu, que era deputado federal, Marcelo Almeida. E o Marcelo, deputado federal, eu achando, o vereador Laírton, que a gente pode mudar tudo, com uma simples cadeira de vereador. A gente não pode, mas a gente pode contribuir muito. E vocês contribuem muito, levem nosso abraço para cada um dos vereadores. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras, sempre sereno, né? E, naquela ocasião, eu também, Laírton, procurei o meu amigo, deputado federal, falei, o que se pode ajudar Piraquara? E ele falou, Marquinho, eu tenho uma emenda na Secretaria de Cultura, que é de um teatro municipal, pequenininho, mas que eu acho que cabe em Piraquara. Essa emenda, na época, era 200 ou 250 mil reais, eu não me recordo o valor. E eu, de pronto, fui conversar com o prefeito, falei, quero trazer esse teatro para Piraquara. Aonde que a gente vai colocar? Não tinha nenhum lugar para colocar ainda, porque vocês devem recordar, e os mais antigos recordam, o que era esse espaço aqui que estamos hoje. Era um buraco que nós, carinhosamente, chamávamos de mangue. Mas, naquela ocasião, eu sonhava com um teatro em Piraquara, não importava onde. Busquei o prefeito cadastrou essa emenda do deputado, mas a coisa não foi para frente. Quis o destino que na eleição de 2012, eu me candidatasse não como vereador, naquela ocasião seria como prefeito, e fui eleito. Em 2013, assumimos uma nova gestão, procurando dar um novo rumo para Piraquara. A gente sabia que Piraquara precisava dessa transformação. Eu percebia que as pessoas se envergonhavam de dizer que moravam em Piraquara, e isso me incomodava muito. E nós buscamos essa transformação, que não fizemos sozinhos. Tínhamos uma equipe, tínhamos pessoas que acreditavam em Piraquara e que sabiam que essa Piraquara precisava dessa transformação, dessa mudança, muito mais física do que humana. E nessa transformação, estava nos nossos projetos um espaço para um parque no centro de Piraquara, que era o Parque das Águas. Viemos visitar o espaço, e eu lembro, primeira vez que eu vim aqui, tinha um tapume, estava tudo fechado, um banhado. Nós temos isso tudo, historicamente, já bem guardado, né, em fotos, em vídeos, e na cabeça da gente. E eu lembro que eu cheguei para fazer uma vistoria, e aqui nesse banheiro, tinham alguns moradores de rua. E um deles, que me conhecia por nome, e eu por nome também, falou, Marquinhos, onde é que eu vou morar? Eu moro aqui nesse banheiro. Estavam em 3. E uma coisa puxa a outra, conversamos com a nossa secretária de Assistência Social, e vimos que Piraquara também precisava de um espaço para acolhimento dessas pessoas em situação de rua. E criamos daí
o Centro Pop, onde a gente acolhe essas pessoas em situação de rua. E vejam, ali as pessoas são muito itinerantes, ficam um pouquinho, vão para outro lugar. Esse cidadão, esse morador que me abordou aqui, ele está lá até hoje. Ele mora lá até hoje, nesse espaço que é o Centro Pop. E nós agregamos no grande espaço do parque o teatro. Sonhamos com esse teatro. Vimos que combinava com tudo isso. A nossa equipe trabalhou bastante. Transformamos o espaço do Mangue num parque. Um parque no coração da cidade de Piraquara. Um parque que diz muito para a gente. E junto com esse parque veio o teatro. E o nome do teatro, como diz o Fabiano, pensamos, tinha que ter alguém que tivesse uma relação com as artes. Era fundamental isso. E qual era essa pessoa? Pensamos, né, na Heloína Ribeiro de Souza, na Dona Lilinha, na Vó Lilinha. Meus primos, no depoimento deles, e a maioria deles não mora aqui pertinho, eles relataram bem tudo que a gente conviveu com a nossa avó. Íamos para a Ilha do Mel, passávamos 40 dias praticamente lá, naquela casa, uma casa grande que tínhamos lá perto da fortaleza, e os primos ficavam lá, numa mesa gigante, nem sempre o tempo era favorável, chovia, e quando chovia a gente ficava dentro de casa, e a nossa avó sempre incentivando a gente a pintar, a cantar. E olha, gente, eu nunca levei jeito, nem para pintar, nem para cantar, nem para representar. Meu irmão era o artista, eu não. Mas a nossa avó sempre incentivava a gente, com aula de pintura. À noite tinha uma área, e ela contava a história da vida dela, uma história que em breve vai virar filme, e que essa história da vida dela, ela queria mostrar para os netos, principalmente para as netas, que o amor vale a pena. E a minha avó, ela, com essa conexão da arte, quem teve a oportunidade de conhecê-la aqui em Piraquara, sabe que eu estou sendo até modesto nas palavras, porque era uma época em que Piraquara era longe de Curitiba. A gente só ia para Curitiba de trem, não era perto. As famílias aqui se ajudavam, e a minha avó, a avó Lilinha, ela que fazia o teatro, cuidava das pessoas, ela era uma pessoa muito generosa, como meus primos já relataram, e ela cuidava das pessoas, ela levava as pessoas para dentro da casa dela, e ela usava o termo, eu preciso encaminhar essa pessoa. Encaminhar. E ela cuidava, dava estudo, dava uma oportunidade, e essa pessoa ia seguir a vida dela, e vinha outra pessoa morar com ela. Então a minha avó cuidava muito dessas pessoas e encaminhou muita gente nessa vida. Muito dura conosco, em alguns pontos, mas alegre e com essa sensibilidade das artes. O teatro foi construído, o que o Fabiano falou é verdade. Eu queria que chamasse o Fabiano e o pessoal do teatro aqui comigo, por gentileza. Fabiano, Kátia, nossos artistas locais, que estivessem aqui comigo. Queria que viesse aqui na frente também comigo o Rodrigo, meu primo, e o meu irmão. Venham aqui. Eu, meu irmão e meu primo aqui, o Rodrigo, nós éramos lá na Ilha do Mel conhecido como os surfistas de prancha de isopor. Não, de verdade. Ralava a barriga. Ralava a barriga. E a gente passou a nossa infância lá na Ilha do Mel, com a parceria da nossa avó, que hoje dá o nome para esse teatro tão bacana. A Ana teve a oportunidade de conhecer a Vó Lilinha, escrevia muito, o que meu tio falou, o Álvaro, ela lia para os cegos, dava aula de yoga, caminhadas, acolhia todo mundo, pintura,
só não jogou capoeira, porque não conheceu a Patrícia. Porque senão, não duvide. E o que acontece? Hoje a gente está aqui para comemorar esses 10 anos. Agradeço, Fabiano, a condução do teatro. Quero dizer, Ana, que outras mulheres de Piraquara serão homenageadas em breve. Que o nome da casa que vocês estão fazendo, a Casa da Mulher, vai levar o nome da nossa querida doutora Rose. Que nós queremos um espaço cultural que vai levar o nome da dona Lenita. E já estamos também providenciando um espaço também de cuidado com mulheres, uma casa mais de acolhimento, que nós queremos homenagear a dona Zete Artigas. Então, as mulheres aqui de Piraquara, elas participaram dessa construção e continuam participando. Elas são as nossas referências, né? E a gente tem o maior carinho por tudo que foi construído. Que esse teatro, que tem uma história tão bonita, e o Serginho, que é outro artista nosso aqui local, como o Fabiano, relataram tão bem, com tanta emoção, contaram exatamente o significado desse espaço para a cidade de Piraquara. Que Deus continue nos abençoando, cada um com a sua fé, cada um com aquilo que acredita, mas muito obrigado a cada um de vocês, gratidão por vocês confiarem e principalmente acreditarem em Piraquara. Piraquara é uma cidade para todos, porque vocês estão aqui junto conosco. E que esse espaço, Fabiano, seja um espaço cada vez mais vivo. Vocês estão dando vida a isso. Cadê a Kátia? Teve que ir embora. Vocês estão dando vida a isso. E é importante manter a vida aqui dentro do teatro, o coração pulsando. Venham, tragam suas famílias, venham prestigiar os espetáculos que estão aqui, venham prestigiar nossos artistas locais e os que vêm de fora também nos visitar, estejam sempre junto conosco. É uma honra, um privilégio poder estar aqui comemorando os 10 anos do Teatro Heloína Ribeiro de Souza e que vocês também possam chamar o Teatro Vó Lilinha. Obrigado a cada um de vocês. De coração, obrigado por tudo. Obrigado, Fabiano. Você é o cara.